buen día, bienvenidos, bienvenidas. Qué placer empezar este segundo día de nuestro Seminario Internacional de Aprendizaje Servicio número 23. Welcome, it is great to see you again today. I will do my introduction in Spanish first and then in English. Les decía, qué gran alegría empezar nuestro segundo día. Qué bueno volver a verlos. Ayer tuvimos 1079 personas escuchando la apertura del seminario, escuchando a la profesora Tapia, compartiendo estas primeras cuestiones vinculadas al aprendizaje servicio, a la educación, a la solidaridad. Y hoy, en este segundo día, en la mañana de este segundo día, vamos a tener un nuevo panel vinculado a la educación para la solidaridad, su importancia y demás. Después de eso vamos a tener una conversación relajada entre amigos y amigas que vienen trabajando en aprendizaje de servicio. Seguramente los conozcan ya y las conozcan ya, así que va a ser un placer tener una conversación relajada entre todos. Esperamos que muchos de los amigos que estuvieron ayer de Kenia, de Sudáfrica, de Ucrania, de Bosnia y Herzegovina, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de México y de tantos otros países, y por supuesto del interior de Argentina, estén hoy con nosotros nuevamente. Seguramente van a empezar a aparecer acá en YouTube. Recuerden que pueden ver por YouTube todas las presentaciones sin ningún problema, y quienes se hayan inscrito han recibido también el link para las sesiones simultáneas que tendremos a la tarde. Que tengamos un gran día, que tengamos un gran seminario y ojalá la pasen súper bien como la venimos pasando nosotros. Welcome to our 23rd International Service Learning Conference. This is day 2. We know that many of you were yesterday in Professor Tapia's presentation and in the opening of the event. We had participants from Ukraine, from Bosnia-Herzegovina, from Romania, from Colombia, Chile, Uruguay, from different parts of Argentina, from Mexico, from Guatemala, Honduras, from lots of countries. It was great to have you all there, and we are really expecting to see what will happen today. We will have two sessions this morning. The first one on educating for solidarity with specialists in that field. It will be surely very interesting. And then in the second part of the morning, we will be having a relaxed conversation with some friends and specialists in service learning. If you registered for the conference, then you should have received the link to the session that you have chosen. So, well, we expect that you will have a great time, that you will enjoy the conference as much as we are doing, and we expect to see you around. Bem-vindos. No puedo hacer la presentación en portugués, pero sepan que que estas sesiones van a estar siendo traducidas al portugués y al inglés, así que busquen el canal que les resulte mejor. Muchas gracias, un placer estar con ustedes nuevamente, que disfruten este segundo día y nos vemos en los pasillos. Muito bom dia a todos, a todas. Muito obrigado por estarem acompanhando-nos. Pessoalmente, é um orgulho apresentar 4 pessoas que vão nos ajudar a pensar. São 4 pesquisadores, pensadores, a quem tenho hoje o prazer de pedir que nos acompanhem, pedir que nos ilustrem, pedir que nesse plenário a importância de educar em e para a solidariedade, que nos acompanhem com as suas ideias. Eu tenho essa tarefa de moderar, por favor, quero pedir que não ultrapassem os 20 minutos. Quando faltarem 5 minutos, farei um gesto que é parte dessa nova modalidade. Vou apresentar então Axel Rivas. Quero dizer que as 4 pessoas que hoje nos acompanham são Axel Rivas, Lynn Berensen, Alberto Croce e Joseph Puir. E vou passar a palavra primeiro a Axel Rivas, que é diretor da Escola de Educação da Universidade de São Andrés, que é professor também lá e diretor. É investigador do Centro Aplicado, é presidente do Conselho Nacional de Qualidade da Educação do Ministério da Educação
da Argentina. Axel é doutor em Ciências Sociais pela UBA, tem mestrado pela Flaxo também nessa área, fez estudos doutorais na Universidade de Londres, é autor de 12 livros sobre temas de política educacional, América Latina, lições aprendidas em 17 países, quem controla o futuro da educação. Seus artigos mais recentes também o colocam como um pensador em política educacional muito importante e editor para a América do Sul da revista Education Policy Analysis Advice. Então, Axel, com todo prazer, passo a palavra para você e tem seus 20 minutos. Muito obrigado, Sebastião. Grande prazer estar aqui. Obrigado ao CLAES pela organização desse novo seminário internacional, Aprendizagem e Serviço, que me dá grande orgulho, sinto muito orgulho por estar aqui. Somente vou fazer algumas reflexões iniciais, breves, para pensar na aprendizagem e serviço, na pandemia, nessa situação tão excepcional, inesperada que vivemos, tão incerta e que produz tanta dor. A presencialidade no sistema educacional está colocada em dúvida agora e outras dimensões da educação que nos colocaram a repensar o que fazíamos. Estamos aprendendo mais do que nunca, uma aprendizagem com dor, mas é uma aprendizagem, finalmente. É um tempo cheio de perguntas, de novos caminhos, incipientes alguns deles, outros que retomam a história, porque também aprendemos voltando para o passado, não olhando para o futuro como se tudo fosse algo a descobrir, a descobertas que fazemos do que tínhamos lido antes, de discussões do passado, que talvez estavam esquecidas, do papel da tecnologia também, e acho que nesse tempo que nos toca viver, devemos ser capazes de fazer um exercício de conscientização diferente, de conscientização pedagógica, por chamá-la de alguma maneira. Quais são as tarefas em que podemos refazer o vínculo pedagógico? Esse é o enorme desafio. Em condições de grande desigualdade, eu mencionava em algum documento que tínhamos escrito, estamos trabalhando muito nesse tema, todos os educadores, as educadoras. Vejo 3 grandes grupos de alunos nesse momento. Um grupo é aquele que está em conexão, mais fluente. É claro que perdeu muito, mas tem uma conexão em sua casa e tem em sua casa algum tipo de recriação do grupo, tipicamente o Zoom, alguma aula que volta a refazer o grupo, com toda a distância que envolve o digital, mas que volta a refazer o grupo. Um segundo grupo, ou turma de alunos, é aquele que não tem essa situação, mas tem algum tipo de conexão e está numa plataforma, por assim dizer, um campus virtual campus ou a plataforma, o que permite algum tipo de acompanhamento, segmento, reconstrói, o conhecimento, que quando a pessoa responde, o docente consiga vê-lo, que possa dar uma devolução, que ela possa ficar inscrita em algum lugar, num lugar, todos os trabalhos entregues, uma certa recriação de uma continuidade, embora seja assincrônica, mas se vê que está inscrito em um lugar, está visível. É um novo sistema educacional que, naqueles que ensinam à distância, é muito conhecido, porque a ideia de campus virtual e construção do grupo, ao longo do tempo, já está nesse tipo de modalidade de ensino. O terceiro grupo,
Com certeza, o mais maciço, infelizmente, o mais maciço é aquele que não tem essas conexões, que tem uma conexão fugaz, transitória, parcial, limitada, e que está recebendo atividades através de diferentes vias. Pode receber atividades por WhatsApp, está mandando por WhatsApp, está recebendo cadernos, brochuras ou assiste à televisão. Então, é bem irregular, não se sabe que devolução tem o docente, quando pode subir, quando pode baixar, é totalmente fragmentado. Acho que esses três grupos estão vivendo três situações dramaticamente diferentes e o maior dever hoje do Estado é conseguir reconectar aqueles que estão fora, os que ficaram às margens, porque se transformou no novo acesso ao acesso à conectividade, é o que permite estar minimamente em relação com os seus docentes, sabendo que todos temos muitas limitações para estabelecer essas conexões. Isso é o primeiro que eu queria fazer como um quadro, porque é super importante reconhecer essas desigualdades drásticas e alargadas de forma exponencial àquelas que já vivíamos, aquelas desigualdades que já vivíamos. E o papel do Estado Central perante essas desigualdades e a partir do papel dos docentes, pensar muito neste tempo que esperemos dure o menos possível, mas sabemos que é longo, que não vai embora daqui a pouco. E acho que precisa, eu chamei num documento eu me senti obrigado a colocar em palavras o que eu via, dialogava com colegas nas escolas. Eu chamei de pedagogia da exceção. E a ideia disto é que, nesse tempo, temos que ser capazes de fazer um processo consciente de seleção, usar critérios para seleção. Em primeiro lugar, porque vamos ensinar muito menos. E, em segundo lugar, porque ainda recortando em quantidade, não podemos ensinar da mesma maneira, não podemos traduzir uma aula como vínhamos ensinando, um programa presencial para um outro, virtual de um dia para o outro, ou nessas condições de grande desigualdade. Então, temos que fazer dois processos de tradução, um de recorte curricular e outro de nova transposição didática. Eu chamo assim, transposição didática pandêmica, nos obriga a fazer uma outra volta. Qual a situação em suas casas, na desigualdade das suas casas, vivendo a desigualdade da educação. E a pedagogia da exceção tem vários movimentos, um deles que acho é o central, é um movimento para o desenho didático. Temos que ser capazes de ir para o sentir, trabalhar muito em que o recorte que fazemos de conteúdo tem que levar-nos para um lugar de tradução onde possamos gerar atividades que tenham sentido, que tenha um percurso, trajeto, apropriação por parte dos alunos, que possam se desfrutar, que possam ser usufruíveis, jogos, narrativas, desafios, o trabalho por projeto, resolução de problemas, que possam se materializar, ou seja, que se possa fazer alguma coisa com isso, e tenham diferentes camadas que não se possam expressar de uma única forma, mas que possam contemplar aquele que está conectado e o desconectado, que coloquem numa posição de marginalidade aquele que está desconectado. É muito complexo, mas devemos avançar para um lugar que possa colher mais a relação com usufruir, desfrutar e o sentido, e deixando um pouco de lado, porque devemos ser realistas, deixar de lado a dimensão mais disciplinar, a construção do processo de ensino. Temos menos tempo para expor ensino e, portanto, deixar um pouco de lado a parte mais estruturada, dura do conteúdo e levar à tona a parte mais experimental, o que é lúdico, experimento, e saber que perdemos coisas nessas dimensões muito experimentais, experienciais, mas
temos essa interrupção da ordem escolar que conhecíamos e essa situação de sofrimento social, porque também é uma pedagogia que tenta fazer com que a escola na casa não seja outro motivo de dor, porque já bastante dor temos com o que está acontecendo e nos rodeia. Então, que pelo menos o processo de aprendizagem se possa desfrutar mais e possamos fazer disso também uma cena familiar. Isso também envolve um movimento para o lar, o ambiente onde acontece a aprendizagem, o movimento de construir uma audiência um pouco mais integrada. Sempre deveria ser assim, porque a escola sempre trabalha com o lar, mas muitas vezes invisibilizou porque é transportado para a escola e o lar fica fora. Mas a escola sempre tem que trabalhar assim. As atividades que se devem propor aos alunos, principalmente os mais novos, ao ensino fundamental, que eles dialoguem em paralelo com a família, que dê indicações do que tem que fazer, trabalhar com os alunos ou deixá-los sozinhos, e os alunos têm que contar depois o que fizeram, ou fazer uma atividade com o grupo familiar. Ou seja, tentar pensar que agora a audiência é claramente familiarizada e que se deve elaborar junto com isso. E também pensar estratégias, fomentar estratégias de aprendizagem, fomentar o trabalho com os seus pares. E o trabalho metacognitivo é mais importante do que nunca ensinar estratégias de autoaprendizagem, manejo do tempo, como se ordenar, criar um espaço para o trabalho, o que fazer com os dispositivos, com a invasão que se tem dos dispositivos, dar recomendações porque estão sozinhos ou no grupo familiar. Então, esses são alguns dos movimentos da pedagogia, por exceção, e pensar para esse congresso como passá-lo para a discussão de aprendizagem e serviço. Sempre que se pensa no sentido, no trabalho por projeto, estamos muito mais próximos da aprendizagem de serviço. Aprendizagem pensando o valor social da aprendizagem, a função social da aprendizagem e também a dimensão. E uma dimensão que talvez está por trás da aprendizagem e o serviço, que é a dimensão da conscientização cultural, que é cultural awareness em inglês. É o que permite a aprendizagem em serviço, a ideia de formar os nossos alunos e os nossos docentes também como filtros críticos da sociedade, ou seja, que possam ver a cultura desde um distanciamento crítico, que possam fazer exercícios de distanciamento social para poder reconhecer diferenças, a diversidade, a desigualdade. E são esses exercícios de formação mais profunda, na visão social, cultural, os que abrem as portas da aprendizagem e serviço. É como a porta maior que tem a ver com outra visão do mundo, um mundo muito desigual, muito incerto, e que precisamos, desde a educação, responder com muita consciência crítica, muita formação em valores sociais, de defesa do comum, de construção de um diálogo, construção de uma perspectiva muito empática sobre as diversas situações que vivem os outros, de muita abertura epistemológica, abertura humanista para o outro ou para os outros, porque estamos vivendo um mundo onde, infelizmente, é mais fácil destruir que construir. Estamos vendo governos inteiros de países majoritários que baseiam suas campanhas políticas na construção de um inimigo, dos fantasmas, de certa visão ou certo olhar mais excludente, discriminatório.
Acho que temos um enorme desafio para construir uma sociedade mais justa, solidária, que é o que abre as portas às práticas de aprendizagem e serviço. Então, muito obrigado pelo convite e espero ter contribuído com algumas ideias para esse diálogo com tão prestigiosos colegas. Um grande prazer ter compartilhado com eles. Agradecemos muito, né? Vamos passar agora a nosso segundo palestrante, José Maria Pultovira. Ele é catedrático honorífico de Teoria pela Universidade de Barcelona. Ministrou aulas em diferentes salas referidas à educação. É membro do grupo para a educação moral e educação moral é autor de obras também como educação moral no ensino obrigatório, a construção da personalidade moral, práticas morais, a tarefa de educar, aprendizagem e serviço, educar para a cidadania, aprendizagem e serviço, educação e compromisso cívico. José, é um prazer para nós. Escutamos você então nos seus 20 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado primeiro porque me convidaram para o seminário e também para fazer uma apresentação tão amável. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando este tempo e depois com todas as pessoas que possam também chegar a escutar e ver. E aproveito também para mandar um abraço a Nieves, uma grande amiga, e também mandar um abraço de parte dos meus colegas do grupo promotor da aprendizagem e serviço da Catalunha e de Barcelona. Mas vamos ao assunto, a importância da educação e para a solidariedade. Eu vou tentar 3 assuntos que estão presentes no título e que eu acho que são muito sugestivas e eu gostaria de fazer alguns comentários, introduzir sobre elas algumas ideias. A primeira, então, a importância que a educação se ocupe da solidariedade. E, na verdade, eu acho que o termo importância é um pouco leve, suave. Talvez deveria se falar com maior contundência da necessidade, do imprescindível, do dever de educar para a solidariedade. Em definitiva, falar da urgência de educar para a solidariedade. Talvez o título não ficaria tão bonito e fechado, mas eu diria talvez que não só é importante, mas é urgente educar na solidariedade. E por que motivos é urgente educar na solidariedade? Eu acho que há vários motivos. O primeiro deles é que todos temos na cabeça, é porque estamos numa situação de crise sistêmica na civilização. Vamos ver como ficamos, mas é uma situação que ninguém lembra ter vivido antes. Em primeiro lugar, quanto ao clima, uma crise climática enorme que nos deve obrigar a mudar. Em segundo lugar, com um exagero quanto às desigualdades e todos os problemas que isso leva, né? E em terceiro lugar, por um ataque direto e frequente à democracia, ou pelo menos um ataque forte. E para consertar isso, com a Covid, vemos que não temos nem ideia de como tratar esse problema e quanto vai durar. Em definitiva, numa situação de crise, todos sabemos que não prestam as soluções ou as saídas individuais. Aí as soluções tendem a agravar o problema. E aí devemos encontrar formas de colaboração, formas de trabalhar de maneira solidária. Perante uma crise, devemos unificar os esforços, forças para produzir uma potência, uma força coletiva. Então, podemos falar multidão e potência. E então, eu acho que é uma coisa que pode ser ensinada. Então, essa forma de entender essa solidariedade deve ser trabalhada, ensinada e pelo menos tentar. Então, eu acho que não é só importante, mas urgente. Mas também há outra razão, outro motivo, eu acho. Um segundo motivo é que é importante hoje trabalharmos a questão da solidariedade para contrarrestar a lógica do individualismo competitivo que se tornou como dono da sociedade. O neoliberalismo mudou a economia e está mudando também a alma humana.
Mas os seres humanos, todos sabemos que não são apenas indivíduos interessados, preocupados por competir ou concorrer e ganhar mais. Os seres humanos talvez tenham sim uma parte de competição, mas também são seres muito interessados e muito capazes de cooperar, de se ajudar entre si, de trabalhar de forma altruísta e, claro, de serem solidários. Portanto, eu acho que é importante trabalhar para a solidariedade, porque nos enfrenta uma lógica que hoje está invadindo tudo. Mas isso deve ser trabalhado a nível educacional. Não é necessário, porque não funciona apenas dizer, mas deve ser feito de alguma forma, porque senão as vontades sem solidariedade se sufocam. Esse é um segundo motivo de porquê não só é importante, mas também urgente, como já disse. E um terceiro motivo é que a solidariedade, do meu ponto de vista, é uma das 4 pontas de uma mesa imaginária, que é a ética. Isto já explicou um filósofo e que disse a ética tem 4 pontas que são fundamentais. Uma é a solidariedade, a outra é o cuidado dos outros, a terceira é o diálogo e a 4ª ponta é a autonomia. É verdade que vemos que uma coisa que tem 4 patas, uma mesa, nunca fica quieta. Mas também não é possível trabalhar sem isso. Então, isso leva a dizer que se trata de formar uma personalidade moral capaz de se apoiar nessas 4 pontas que sempre vai estar em movimento, mas que não vai torcer, não vai cair. E nessas 4 pontas é que está a solidariedade, que participa dessa educação de forma completa, que já mencionávamos no começo. Eu acho que isso leva também a um último detalhe. Os valores todos são importantes, mas é verdade que às vezes que diz, talvez em algum momento um valor seja mais importante do que outro. Claro que sim. Há momentos em que algumas coisas são mais necessárias. Eu acho que o que vimos é que hoje a solidariedade é um dos valores que está no topo da lista, porque é urgente por vários motivos colocar no centro da educação. Portanto, a minha contribuição é que o título está muito bem, claro. E se tem que falhar alguma coisa, é que deveria, talvez, tornar mais exigente esse título. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além do título, é Educação em e para a Solidariedade, que está no título, né? A educação deve ser, então, em e para a solidariedade. Eu acho que essa ideia é importante porque está no centro da melhor pedagogia. É a estrutura básica da melhor pedagogia. Podemos dizer isso está ou nasceu principalmente na pedagogia ativa e depois todas as pedagogias que decorrem dela, tiveram essa ideia. E está no centro. E qual é o centro dessa ideia? Significa que a finalidade, o para da educação, no caso a solidariedade e o método, ou seja, a forma, tem que propor a mesma coisa. Finalidade e metodologia devem propor a mesma coisa. Não podem chegar se a solidariedade por outro caminho. Se você quer formar pessoas solidárias, deve utilizar um método que permita praticar a solidariedade. Se quer formar pessoas livres, deve permitir que aprendam em liberdade. Se quer formar pessoas ativas, deve conseguir que seja capaz de mover e mexer as mãos e a cabeça. Senão, não serão ativas. Finalidade e método, então, devem ir para o mesmo centro. Mas há uma volta a mais para dar no assunto. Se temos um fim valioso, como é a solidariedade, não podemos aprender de qualquer forma. Isso acabamos de dizer. Deve ser desenhada uma situação de aprendizagem que permita provar a solidariedade, ensaiar, testar, exercitar a solidariedade e aprendendo passo a passo a sermos mais solidários. E o lógico que a aprendizagem e serviços trabalham muito bem nesse sentido. Desta forma, esses alunos, à medida que vão repetindo ações cívicas de solidariedade, aprendem também a ser solidários, mas não só isso, aprendem a ser solidários e vão gostando da solidariedade, que são 2 assuntos diferentes, ou seja, podemos dominar
o procedimento da solidariedade, mas além disso deve-se gostar. Adquirir um valor significa o mínimo das competências para concretizar e apreciar esse valor. Então, aparece o problema de sempre, como se educa, como se transmite nesse gosto. Como podemos fazer que os alunos gostem, que eles pratiquem esse valor, tá bem, mas que eles gostem, não sei. Eu acho que é simples, porque uma pessoa gosta de um valor, de uma criança, um jovem, deve estar junto de um educador, educadora que ajude a gostar do valor. Isso como se consegue? Como os formadores conseguem, então, que seus alunos gostem do valor? Enfim, basicamente através de 3 coisas. A primeira, porque eles, como pessoas adultas, devem gostar do valor. Se você não gosta, como é que vai transmitir esse gosto? Segundo lugar, que goste dos seus alunos, que apreciem. Para transmitir esse gosto, devem apreciá-los como pessoas e também conseguir que eles apreciem você. E, em terceiro lugar, ajudá-los a refletir sobre a importância daquele valor. Quando se conseguem essas três coisas, então chegamos ao que procuramos, uma educação em e para a solidariedade que consiga que as pessoas se apropiem deste valor, o tornem próprio, sabendo utilizar, sabendo praticar o valor e querendo-o, gostando dele. E isso eu acho que na aprendizagem e serviço trabalha bem. É uma boa metodologia que permite educar para a solidariedade através de um sistema que coloca os jovens em situação de exercer a solidariedade. E eu acrescentaria, em companhia de um educador, educadora solidária, que trabalha em conjunta e os ajude. Então aí o sucesso está garantido, quase. Segunda questão do título, essa. Agora a terceira. É a solidariedade, claro. A importância de educar em e para a solidariedade. Aqui onde partimos do que já falamos, de que essa solidariedade é importante, claro que é urgente, mas eu acho que há um problema, e é que o valor da solidariedade são utilizados de forma bem diferente e às vezes vale a pena ver quais não são de maior utilidade, o qual é de maior utilidade para falar em aprendizagem em serviço, que é o ponto que nos reúne. Então, várias formas de entender a solidariedade. Em primeiro lugar, é como fazer parte. É o sentimento, a solidariedade é o sentimento de companheirismo, de ideia de ajuda mútua entre pessoas que fazem parte integrantes da mesma realidade. O companheirismo que se cria entre indivíduos que fazem parte de uma mesma realidade. Seja a realidade uma nação, um time de futebol, uma empresa, uma religião ou qualquer partido. Mas somos solidários com aqueles que fazem parte da nossa mesma realidade. Isso tem algumas vantagens que são bem claras. Ajuda a um enraigamento muito importante, a se sentir parte, a compartilhar, portanto, um grande poder socializador. Agora, também tem seus problemas. É uma solidariedade que às vezes produz cegueira. Não vemos além das nossas razões e pontos de vista, e é muito difícil ver além das razões e o ponto de vista dos outros. Inclusive, às vezes, provoca enfrentamentos célebres de que nós contra eles. Uma coisa que Seneca, no último livro Juntos, explicou constantemente. A solidariedade como nós contra eles. Esta forma de entender a solidariedade não é a melhor para a educação, eu acho, embora tenha algum ponto positivo, nem para a aprendizagem. Segunda forma, a solidariedade como adesão. Como adesão é diferente. Aqui vemos que é manifestar apoio público a uma causa, uma ideia que outras pessoas estão defendendo. Manifestar apoio a uma ideia que outros defendem. Esta manifestação de apoio normalmente está motivada porque pensamos a mesma coisa, ou porque existe alguma coincidência de opinião, porque a causa achamos que merece a pena. Esta ideia de solidariedade tem uma parte muito positiva.
no seu combate contra o silêncio, um combate contra a solidão, contra também ou a favor das pessoas que lutam por causas justas, sem dúvida. Também tem seus problemas e ultimamente aumentaram. Muitas oportunidades ou ideias para assinar em conformidade a um memorando, manifestos e depois não aconteceu nada. Com esses abaixo-assinados, só repetir 1000 vezes, repetindo as opiniões críticas que não fazem nada, não mexem em nada. Samuel Stenger, no momento, diz: a irracionalidade não teme a crítica. Devemos ir além da crítica porque a irracionalidade não tem. Então, nesse sentido, trabalharia assim. Na última, seria trabalhar desde o sofá ou do conforto, né? Isso insensibiliza e adormece de forma evidente. Então, a solidariedade como adesão tem seu momento, claro, e é evitar um pouco o silêncio e o esquecimento. Terceira ideia de solidariedade, a solidariedade como socorros, como ajuda. Indica que ajuda específica a grupos ou pessoas para mitigar uma situação de dificuldade. Às vezes de dificuldade grave, claro, uma ajuda pontual para tratar um problema, geralmente motivada essa solidariedade por uma grande e forte e clara empatia, ou sentimento de empatia. Auxiliar aqueles que precisam é um dever humanitário que não admite qualquer discussão, ou seja, tem uma vertente claramente positiva, sem nenhuma dúvida. Também é verdade que às vezes essas ajudas ocasionais não solucionam o problema. E o pior seria, não seria que não solucionam, que às vezes pioram e às vezes humilham o receptor. E com frequência tranquilizam sem motivo aquele que dá, que outorga. Então, essa ideia de solidariedade como ajuda tem seus momentos, mas suas contras também. Na educação utilizamos, e na aprendizagem de serviço estava próximo porque não acontece nada. Então, de qualquer jeito, a proposta que eu queria fazer era propor que para aprendizagem e serviço, e em definitiva para a educação, talvez entre melhor a ideia de solidariedade como ação conjunta, como ação comum. O que queremos falar com isso, ou dizer? A solidariedade como ação comum se refere à participação com uma alta implicância e compromisso, com o máximo compromisso e consequência possível, num processo social para melhorar as condições de vida de uma comunidade. Ou seja, o compromisso, a participação na mudança da sociedade. E, em definitiva, é isso. Não é de grande novidade, mas é importante entender que a ideia de solidariedade nós deveríamos ver como um exercício de participação comprometido para tentar melhorar a situação. Esse exercício, o processo, tem momentos e devemos analisar com maior detalhe e calma. Mas a primeira parte é um processo desse estilo, exige converter um problema, uma dificuldade, num desafio coletivo. Fazer de uma dificuldade que encontramos um desafio. E um desafio é uma coisa que tentamos vencer. E que tentamos vencer, então, significa que começa um processo de agrupar, de criar um grupo e de ativar as capacidades conjuntas do grupo. Formalmente de liderar e trabalhar de forma conjunta. Portanto, primeiro, desafio coletivo. Segundo, construir uma equipe e capacitá-la no uso das capacidades conjuntas. Trabalho, diálogo é fundamental. Terceiro lugar, desenhar um projeto. Projeto que não é uma ação, é um projeto. Por quê? Porque normalmente mudar alguma coisa, uma pequena, talvez, significa ativar uma ação ao longo prazo que supõe, talvez, misturar conhecimentos, técnicas, valores e, finalmente, os resultados da realização desse projeto é uma coisa que se dá à comunidade. Aqui não há contraprestação nem nada. Isso é o que gostaria de entender como ação comum. A solidariedade como ação comum. O que acontece é que em breve vamos percebendo
que esta ideia de solidariedade como ação comum, no final, é um dinamismo básico da vida, do crescimento da vida. Talvez muito mais importante que a ideia de competição e da luta pela sobrevivência do neoliberalismo. A vida cresceu em todas suas ordens porque existiram formas de solidariedade e de ação comum. Um dos muitos que apresentou foi Kropotkin, quando no seu livro fala do apoio mútuo como fator de evolução biológica. O Bauman, que descobre no cuidado dos fracos o início, a confirmação do princípio da existência de uma comunidade humana. Uma comunidade humana é uma comunidade capaz de cuidar dos fracos. Ou como também se fala quando a solidariedade é um motor da cultura. Onde está a cultura? Diz Tomasello, nos estudos, ele diz através de macacos e de crianças, está na cooperação. Ou quando Ostrom explica como se governam os aquíferos, os problemas atuais, e Torvald também, atuais, e outros, como incentivaram de forma cooperativa, uma enciclopédia magnífica como a Wikipédia, o sistema operativo do Link. Então, portanto, na questão da solidariedade como ação comum, vemos um mecanismo central da vida. E se isso é verdade, não temos a menor dúvida de que devemos colocar na educação, ou seja, esse mecanismo não pode ficar por fora da currícula, não pode se tornar no núcleo da educação, deve se tornar no núcleo da educação. E eu acho que isso é o que dá a aprendizagem e serviço. Hoje, a aprendizagem e serviço madura, todos aqueles que escutam durante esses dias estas intervenções nossas sabem que é uma forma potente de solidariedade bem colocada dentro da currícula. Já vimos muitas vezes quando nossos jovens participam numa campanha de doação de sangue, quando nossos jovens se entram, talvez trabalhando um mosquito tigre que entrou na cidade, quando participam esses jovens no concerto do refúgio para salvar o patrimônio cultural da alta montanha, ou enfim, nesses dias, quando fizeram programas de rádio para manter informadas a sua comunidade e distraída, ou enfim, e que junta a comunidade, e vários institutos já trabalharam assim. Todos esses casos, o que estamos vendo é como a aprendizagem e serviço se torna uma forma de criar solidariedade como ação conjunta, como participação para mudar as coisas. Em definitiva, eu acho que vemos aqui que a aprendizagem e serviço é maravilhoso, que consegue duas coisas através desse mecanismo comum, que é criar comunidade e formar a subjetividade, ou seja, uma identidade que permita aos jovens serem eles próprios, eles mesmos, em comum e para os outros, serem elas mesmas para si e para os demais. Eu acho que nesse trabalho estamos. E por isso falamos com frequência que a aprendizagem e serviço não é uma técnica nem uma metodologia. É uma pedagogia com sua filosofia, com a filosofia que o que quer fazer é conseguir que os jovens contribuam a criar outra forma de vida. E é isso que eu acho que pode contribuir, essa forma de entender a solidariedade. E pronto, é o que eu queria contar para vocês. Muito obrigado. Muito bem, Joseph, muito obrigado. Muito clara a exposição. Vamos agora passar neste plenário sobre a importância de educar para e por a solidariedade. Vamos apresentar agora a Vin Lance, que é diretora de projetos de uma escola de Harvard. Levou a cabo o projeto Zero, isto é, para descobrir pessoas que sejam um exemplo de bom trabalho, socialmente responsável, significativo para aqueles que o realizam, e determinar qual a melhor maneira de aumentar a incidência desse bom trabalho
no dia a dia. Lynn e seus colegas estão trabalhando para espalhar esse trabalho dentro da sala de aula e para uma discussão mais ampla para o desenvolvimento de uma juventude mais ampla. Lynn se tornou a diretora desse projeto e, como membro fundadora, apoiou as famílias a responder a perguntas que surgiam e, nesse processo, facilitar as famílias desfrutar ao máximo os momentos compartilhados na mesa. Depois de se formar, Lynn dedicou vários anos aos seus estudos de pós-graduação em literatura americana na Universidade de Chicago. Publicou artigos sobre literaturas de diferentes tipos, jovens profissionais do teatro, elementos de liderança. E com Garner foi coautora de um capítulo sobre trabalhadores jovens numa era global. Dirigiu inúmeros workshops e apresentações sobre temas relacionados com good work. Lynn tem a palavra, tem 20 minutos para sua exposição. Obrigado. É um grande prazer para mim entrar nessa conversa tão interessante. Vou falar sobre good work e da aprendizagem em serviço com foco na responsabilidade e na comunidade. Uma resenha breve do que vou falar hoje, uma resenha geral do Good Project, suas origens, alguns dos recursos desenvolvidos. Também vou mostrar o que abrangemos na pesquisa nas últimas 2 décadas e 2 conclusões pertinentes para a discussão. De um lado, o conceito de alinhamento ou falta de alinhamento e depois o conceito de responsabilidade. Espero poder me concentrar em 2 subestudos menores, um sobre os trabalhadores solidários e outro, uma avaliação do programa de avaliação e serviço, que é muito pertinente. The Good Project, como diziam na introdução, foi uma iniciativa como parte da nossa escola de educação em Harvard, onde fazemos muitas perguntas, por exemplo, qual o significado de um bom trabalho para ter algum efeito no mundo, quais os obstáculos, o que nos possibilita fazer um bom trabalho, as decisões que permitem interações com outros, como podemos trabalhar de maneira responsável. Essas são perguntas e vou me dedicar ao bom trabalho. E, na entrada, nós começamos a trabalhar na pesquisa do trabalho bom. Ou seja, alguns de nós fazemos o que pensamos que é um bom trabalho e outros simplesmente fazem um trabalho. Há uma definição que foi evoluindo. Inicialmente, tínhamos um entendimento que envolvia excelência, alta qualidade no trabalho, ética, as pessoas que se importam com o impacto das pessoas que o realizam e também o compromisso, ter um significado no que se faz. Isto não mudou. E ter esses 3 elementos é muito desafiador, mas com alinhamento da missão, mentorias e práticas de reflexão, é possível consegui-lo. Nós entendemos que isso surge das profissões, principalmente, mas ser um bom trabalhador não necessariamente é o mesmo que ser profissional. Muitas das profissões tradicionais no direito, medicina, por exemplo, aqueles que têm títulos universitários não são necessariamente bons trabalhadores. E outras que não foram à universidade podem ser bons trabalhadores exemplares. Então, isto não se associa com as profissões. The Good Project visa a essas 3 palavras: compromisso, ética e excelência, para desenvolver bons cidadãos que sejam bons trabalhadores e contribuam para o bem-estar da sociedade. Nós ajudamos outras pessoas a refletirem sobre as complexidades surgidas diariamente, damos ferramentas para que desenvolvam decisões melhor pensadas. Esse projeto começou em 95 como uma pesquisa de como os profissionais fazem um bom trabalho, uma boa prática. Tínhamos 3 pesquisadores principais: Howard Gardner, conhecido como múltiplas inteligências, Mahay, e Bill Damon, que tinha a ver com o trabalho no desenvolvimento e no propósito. Mais recentemente, esses 3 pesquisadores
psicólogos iniciaram esse estudo que foi se espalhando e ampliando até a atualidade. Então, a pergunta que ocupava a nossa atenção na equipe de pesquisadores durante esses 20 anos foi como algumas pessoas decidem fazer um bom trabalho e podem ter sucesso ou fracassar num momento em que as forças do mercado são muito potentes, há alguma força que contrarreste isso? E o que pode alterar essa sociedade que está realmente conectada, impulsionada pela tecnologia? Essas são perguntas que nós fomos colocando desde 95, mas continuam sendo relevantes. Essa pergunta inspirou a nossa investigação e assim desenvolvemos a nossa teoria do bom trabalho. Como realizamos nosso estudo? Uma combinação de pesquisa quantitativa e qualitativa. Do lado qualitativo, tivemos entrevistas extensas com mais de 1.000 profissionais em diferentes campos: genética, medicina, negócios, educação, filantropia, economia. E também entrevistamos trabalhadores que recém começavam a carreira e outros que já estavam numa etapa intermediária e outras quase para se reformar. Também falamos com alunos jovens de 15 anos e outra corte de 16 a 18 anos. Esses alunos estão muito comprometidos com algumas atividades em particular, então podiam se dirigir mais a uma certa profissão. Alguns queriam ser jornalistas ou músicos, que é outro dos campos pesquisados. As entrevistas eram de 2 horas, perguntávamos pelas suas crenças, valores, objetivos, mentores e outras influências importantes em sua vida. Esse estudo qualitativo foi apoiado pela quantitativa, com uma atividade de classificação de valor. Pedíamos que classificassem em ordem de importância 20 valores em diferentes idades, profissões, em diferentes momentos da profissão, os valores honestidade, integridade e a retribuição e as relações foram os primeiros, os que ocuparam os primeiros lugares. Foram usados diferentes trabalhos de pesquisa, instrumentos que permitiam às pessoas ver como decidiam em situações estressantes. Havia discussão, reflexão. Isso deveria ajudar a ter uma melhor visão do futuro. A primeira tem a ver com o conceito de alinhamento ou desalinhamento como conclusão. Descobrimos com o tempo que aqueles que trabalham de maneira alinhada veem que todas as partes interessadas têm objetivos em comum. Isso facilita o bom trabalho. Os trabalhos em lugares onde há mal-estar ou falta de alinhamento, há mais complicações. Por exemplo, no jornalismo, quem são as partes interessadas? Os jornalistas em si mesmos, os consumidores de notícias, aqueles que procuram a notícia, e também os acionistas, empresários, editores. Há muitas pessoas que são parte interessada no jornalismo. Todos querem o mesmo? A maior parte não. Quando nós fizemos nosso estudo em jornalismo, em 95, havia falta de alinhamento. E nos Estados Unidos, e acho que em todas as partes do mundo, podemos dizer que o jornalismo tem isto. A falta de alinhamento não implica que se possa fazer um bom trabalho. Que não se possa fazer um bom trabalho. Isto pode dar momentos de grande criatividade. A falta de alinhamento, a descolocação, em alguns casos, a revolução, em casos extremos, são termos que têm a ver com toda a revolta, a bagunça que se produz e que desemboca na criatividade. É claro que estamos numa época em que trabalhadores de todo tipo, empregados administrativos, funcionários, os que foram para a escola e os que não, se veem afetados porque a pandemia muda tudo. Mas antes da Covid-19, víamos os avanços da inteligência artificial, mudanças drásticas no clima, uma população que envelhecia e controvérsia com relação à imigração. Isso afetava todas as áreas de trabalho. Então, o que estamos fazendo nesse momento de irrupção? Vamos recorrer à criatividade e ela envolve um bom trabalho. Como apoiar esse bom trabalho, então?
A segunda conclusão que quero compartilhar tem a ver com a responsabilidade. Com frequência, a tomada de decisões difíceis tem a ver com a responsabilidade. Em nossas entrevistas, nós fizemos uma pergunta simples. Para com quem nos sentimos responsáveis no trabalho? Para os meus colegas, para o mundo em seu conjunto, para mim mesmo? Outra resposta dizia que alguns se sentiam responsáveis perante a sua religião, seu ideal, seus ancestros ou toda uma geração de predecessores. Então, vemos que as responsabilidades têm a ver com uma espécie de alvo, onde temos a mosca e depois todos os anéis circundantes. Passamos de a gente mesma, aos amigos, depois aos colegas, depois à sociedade em seu conjunto. Com os entrevistados, tivemos alunos e muitos falavam desses primeiros 2 anéis de responsabilidade. A responsabilidade para com a gente própria e para com os amigos e família. É importante pensar nesses 2 anéis internos, onde a responsabilidade está dirigida para si próprio e para outros. Isso não envolve ou não implica que sejam egoístas, mas que o indivíduo conceitualiza esses princípios e essas crenças em relação à identidade. Os jovens não pensavam que o que fizessem tivesse um impacto para além deles próprios. Não tendiam a pensar para além disso. E, à medida que avançavam em idade, pensavam em outros níveis de responsabilidade para os colegas, o mundo, a profissão. É claro que há alguns que ficam fora disso, que pensam que têm responsabilidade para mudar o mundo ou que não têm responsabilidade com ninguém, senão aqueles com quem têm responsabilidade direta. Os anéis de responsabilidade são outra maneira de pensar, de entender os pensamentos mais éticos. Quando as pessoas percebem o impacto que tem nos anéis externos, se comportam de maneira mais ética. Então, o segundo achado com relação à responsabilidade tem a ver com 2 subestudos que vou mencionar no tempo que me resta. São 2 subestudos que analisam como aqueles que trabalham dando serviço a outros entendem a responsabilidade. O primeiro caso é um subestudo que fizemos faz uns anos para entender as diferentes dimensões da responsabilidade e comparar as diferenças nas responsabilidades de 2 grupos diferentes. O primeiro são os trabalhadores solidários ou do cuidado, aqueles que trabalham dando um serviço para outros e redundam em benefício do outro, docentes, profissionais médicos, enfermagem, empreendedores sociais. São aqueles que trabalham com uma pessoa e veem essa pessoa de uma maneira especial. Os docentes trabalham com alunos, médicos e enfermeiras com seus pacientes, e os empreendedores sociais trabalham com as comunidades as quais tentam dar um serviço, seja um grupo de pessoas sem teto, os que passam fome. Comparamos com profissionais que trabalham em consultórios, escritórios e não estão em contato com as pessoas no qual seu trabalho impacta. É claro que não há uma linha muito clara que distinga os 2 grupos, que os separe. Há uma sobreposição em alguns empreendedores sociais, também tem atividades empresariais, ao passo que outros empresários se veem também fazendo atividades do lado social. Nós poderíamos falar dessa distinção principalmente a quem vão dirigidos os seus serviços. Então, o que é que aprendi? Em primeiro lugar, onde se traça a linha entre o pessoal e profissional. Isso, em geral, é uma fonte de conflito para os profissionais, principalmente agora, onde tantos somos os que trabalhamos em casa. E de conflitos é diferente nesses 2 grupos. Os trabalhadores solidários de serviço têm temor a deixar sua responsabilidade de trabalho. Sua responsabilidade vai além desse limite da família, se houver. Para alguns, sua vida profissional está guiada por valores religiosos e fazem sacrifícios pessoais mais fácil do que outros. Quando têm que escolher entre responsabilidades que entram em conflito, os trabalhadores de serviço se concentram mais nos indivíduos ou comunidades a que atendem.
entre alunos e o supervisor, acho que sempre os alunos têm prioridade e as necessidades dos alunos, as necessidades dos indivíduos estão primeiro. Então, tem que haver um bom ensino. Então, haveria menos conflito. Então, quando se pensa em responsabilidade, podemos ver que valorizamos. Os trabalhadores de serviços entendem a responsabilidade de maneira diferente de outros trabalhadores. Os que oferecem serviço solidário têm paixão pelo que fazem, ao passo que outros trabalhadores têm paixão pelos ideais, descobrir a verdade, conseguir a confiança pública ou a ideia do capitalismo. Essas são pessoas diferentes. Não estamos priorizando uns trabalhadores de outros. Temos que entender profundamente o que se passa quando há essas diferenças. Houve algumas pessoas que se focaram em ideais, mas outras nas pessoas. E no nosso âmbito para estabelecer o significado nesses grupos é muito diferente. Pelo menos nesse estudo, vimos a diferença no impacto em termos do significado. O segundo subestudo que eu quero salientar é uma avaliação de 1 ano de uma experiência com trabalho de aprendizagem em serviço de 10 meses, ou seja, vendo a responsabilidade e a comunidade. Esse projeto de pesquisa tentou determinar se e como os alunos se viam afetados por ter participado de uma experiência de aprendizagem e serviço durante 10 meses. Alunos de 15 a 17 anos, em 3 fases diferentes, numa experiência, 10 dias, perdão, não 10 meses. Esses alunos eram responsáveis pelo design de um projeto que ia ser levado adiante durante 10 meses. Então, aqui tinham que abordar um problema global em nível local. Uma mulher jovem queria aumentar o conhecimento de como apoiar na Jordânia os refugiados através da aprendizagem em serviço. Aqui se incluía uma enquete prévia, observações na sala de aula e depois uma enquete posterior realizada no último dia do encontro. 8 a 10 meses depois desse evento em que se reuniram para esse trabalho, essa aposta em comum. Aqui, tentavam ver como os estudantes se encontravam, sua responsabilidade. Os jovens expressavam a responsabilidade consigo próprios e os seus imediatos. Mas o grupo de aprendizagem de serviço abrangia sua responsabilidade a mais anéis. Quando analisamos os motivos, vimos a nível individual que muitos se concentravam em como entendiam a sua comunidade. As comunidades, os participantes tinham bem claro como podiam gerar comunidade a partir dessa relação. Essa foi a parte de mais valor da experiência. Esses 28 participantes vinham de 15 países diferentes, todos falavam 2 línguas e alguns 3. Aprenderam diferentes alternativas, o que ignoravam. Isso abriu muito a mente deles. Os participantes informaram que nas salas de aula podiam compartilhar as responsabilidades que talvez não tinham em sua casa. E, através desse trabalho, tinham um sentido de pertença que se somava ao seu sentido ou propósito. E esse propósito era compartilhado e ajudava a comunidade. Também esses participantes disseram que tinham uma responsabilidade para as novas comunidades que tinham identificado, não só consigo próprios, também pensavam em que podiam levar para suas comunidades o que tinham aprendido. Antes dessa reunião cúpula, tinham uma aprendizagem baixa, mas depois dessa experiência, um percentual mais alto assegurou que tinha essa responsabilidade.
Aqui temos amostras pequenas, mas os resultados são contundentes. Em primeiro lugar, como pensamos na responsabilidade conectado com os que nós valorizamos no trabalho. Em outras palavras, isto se foca nas gerações. Em segundo lugar, os que participaram no serviço aprendizagem e serviço através dessa experiência expressaram um sentido de comunidade mais profundo relacionado com a ideia da participação e compromisso, porque encontraram significado no que faziam. Participavam porque sentiam que havia algo para além deles. E, em terceiro lugar, com esse sentido de comunidade, vem de mãos dadas um sentido de maior responsabilidade também pelas comunidades das quais se sentiam parte e da comunidade deles próprios. Agradeço a oportunidade e a todos os colegas. Obrigada. Muito obrigado por compartilhar conosco. Agora é o turno de Alberto Croce. Alberto é um amigo da casa, um histórico já dos nossos seminários. Educador popular, como ele gosta de ser chamado, diretor executivo da educação da instituição Vox, membro do Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação e atualmente faz parte do organismo de educação do nosso país, da Argentina. Alberto é um incansável trabalhador que impulsiona projetos comunitários, então vai ser um prazer para nós te escutar. Tem 20 minutos. Está com o microfone silenciado. Agora sim, estamos bem? Muito bem, muito obrigado, Sebastião. É um prazer para mim estar com todos vocês nesse novo seminário. Para mim é uma grande alegria. E sempre que eu tenho a oportunidade de participar de qualquer lugar que for, de um painel, de uma apresentação, de participar como qualquer outro, escutando as experiências tão enriquecedoras que eu sempre conheci nos seminários. Eu consegui fazer muitos amigos e amigas, então é um prazer para mim estar com todos vocês. E refletindo agora sobre esta questão que tem a ver com a formação para a solidariedade, que é um tema realmente que eu acho que, como já falou José faz um tempinho, é um tema muito importante, uma questão central. E o âmbito, então, dos colegas que falaram antes, eu acho que é muito bom para o que eu pensava compartilhar com vocês. Falando um pouco da parte específica, nestas formas virtuais, uma audiência de muitos professores de diferentes partes, tanto do país como de outras partes do mundo que trabalham neste tema, que foram nos escutando neste tempinho que fizemos algumas apresentações, anotando, fazendo algumas anotações e tentando comparar o que eles fazem, e com o que nós falamos e fazemos, e que nós também pensamos a partir do que vocês fazem. É um diálogo como estranho, muito estranho talvez, agora que está tudo virtualizado, e que estando eu aqui falando, vejo o rosto apenas de alguns de vocês por vez. Então é mais difícil e os desafios são maiores. Bom, mas eu acho que, apesar disso, por uma parte, a aprendizagem e serviço tem uma vocação da currícula que procura ensinar questões da currícula, dos conteúdos educacionais dos mais variados, através de práticas de serviço solidário. Eu não digo que nasceu assim, mas porque tem muitas procedências, mas foi um dos primeiros pontos de vista. Como podíamos ensinar coisas de matemática, história, ciência, de ciências sociais, a partir de realizar ações de serviço. Isso foi como uma origem que teve o projeto, a ideia. Mas depois, claro, a coisa foi superando um pouco esse âmbito, como falou José faz um tempinho, foi essa questão de que a formação nesses valores e o que é a solidariedade em si, então transcende também, supera, sem perder essa dimensão, porque justamente estamos falando de aprendizagem e serviço e não de aulas de formação moral
ou formação ética. Estamos falando de outra coisa, de como formar a solidariedade a partir de um trabalho educacional de diferente tipo e com diferentes pontos de vista em diferentes disciplinas. Mas a questão central é, como já falei, não é um tema sobre um discurso moral e ética, sem desvalorizar esses princípios, mas é uma forma de se formar nessa aptidão que pode ser entendida da solidariedade, uma atitude pessoal perante a vida e se formar através da prática. Ou seja, tomar não talvez falando disso, mas de uma forma mais prática, como vivendo, né? A escola gera situações que permitem que a solidariedade possa ser vivida. E aqui eu quero lembrar uma coisa que eu sempre digo quando falo desse assunto, e eu peço desculpa para aqueles que já me escutaram. Uma das raízes da solidariedade é o Solidum. O Solidum era o garante, aquele que respondia com seus próprios bens, como hoje um fiador garante, respondia para que o outro acontecia com o outro. É o que solucionava o problema dos outros, é quem assumia a responsabilidade pelo outro. Então, a ideia da solidariedade não está vinculada à questão da compaixão. É muito mais forte porque estamos mais envolvidos, mais comprometidos. Então, solidário não é uma coisa, é alguém que assume de fora. É uma coisa que a pessoa assume quando perante o problema que tem o outro. Então, esta questão nos coloca numa situação de que nesse outro do qual nós assumimos o problema, é por uma parte uma pessoa, um ser humano, alguém como nós, mas também é um grupo, é uma comunidade. E neste momento também nós, especialmente, eu diria, a partir da América Latina, de alguns outros lugares, estamos vendo como uma sintonia com o planeta em si, com a casa comum, com a casa de todos, diria o Papa Francisco agora. Esta ideia de uma casa coletiva, desta grande economia no sentido mais profundo, desta ecologia no sentido da casa comum. E essa sintonia nos torna solidários nesse sentido, como também um sentido lógico, que nos coloca a todos nesse mesmo lugar. Então, colocar um estudante nessa situação de se formar na solidariedade é em colocá-lo dentro do sistema. E essa é uma primeira ideia importante de que deve ser colocada em evidência. Para poder fazer isso, a aprendizagem em serviço o que faz que faz com que o estudante se coloque em relação com diferentes atores. Em primeiro lugar, coloca em contato com a própria comunidade comum, com uma parte da sua comunidade. Como que tira da escola, de um ponto de vista, e o coloca numa escola ampliada, que é a verdadeira, eu acho. Por isso não gosto de falar de que tira da escola, porque para mim a escola é a comunidade mais ampla do que acontece entre as paredes de uma instituição. Mas entendendo assim, abre a sua comunidade, essa experiência, e o coloca com os atores da comunidade. Por uma parte, atores que têm necessidades, e por outra parte, atores que buscam como resolver essas necessidades dos outros. Ou seja, o estudante começa a se encontrar com essas pessoas que são, por uma parte, aqueles que sofrem alguma necessidade por diferentes tipos de necessidades, e por outra parte, com aqueles que buscam dar uma resposta comprometida a essa necessidade. Então, a escola possibilita que esse aluno entre em contato com pessoas e com organizações solidárias. E esta relação faz com que os jovens se encontrem com pessoas que novamente possam, ou eles podem se projetar nesses outros como modelos de solidariedade para a sua própria vida. Ou seja, se produz uma formação olhando, conhecendo, se entusiasmando, se contagiando daqueles que têm a solidariedade já como uma atitude ou forma de vida. Isto é muito interessante. Por quê? Porque além disso, há uma coisa que é um pouco complexa, mas vamos falar assim. E eu digo complexo porque também é um desafio, e vão perceber em breve, que é muito difícil que exista um projeto de aprendizagem e serviço concretizado por um professor que ensina ou seja uma pessoa solidária.
Porque, na verdade, a solidariedade do professor é quem motiva a ensinar dentro dessa pedagogia. E esse é um problema, num ponto, é muito bom por uma parte, mas é um problema por outro, porque não é qualquer um que pode, se o professor não tem na sua vida a solidariedade como um valor enraizado como si, é muito difícil que consiga trabalhar. Essa é a fraqueza do sistema, porque exige um professor assim. A grande fortaleza, como dizia eu há um tempo numa palestra, apresentação que fiz, eu acho que essa é a fortaleza também da aprendizagem de serviço e por isso não pode ser derrubada, porque aqueles que gostam desse projeto supera totalmente a formalidade do próprio sistema. E não estão fazendo compromisso formal, estão assumindo um compromisso de vida. E de alguma forma isso é o que aconteceu. Eu acho que aqueles que se comprometem com a aprendizagem em serviço são como militantes da aprendizagem em serviço, não são apenas técnicos ou pedagogos. É mais do que isso. Mobiliza o coração porque é uma prática de solidariedade. Mas, enfim, fora isso, de alguma forma faz com que os estudantes se encontrem com professores solidários, com pessoas solidárias, com organizações solidárias que respondem às necessidades que existem na sua própria comunidade, por definir de alguma forma. Então, tudo isso faz com que a experiência da aprendizagem de serviço seja fundamentalmente uma experiência coletiva. E nessa experiência coletiva, além disso, uma das coisas que aprendem os estudantes é que existem diferentes formas de dar respostas às necessidades dos outros, que não há uma resposta única, que a solidariedade não é apenas uma receita que significa que todos os problemas são resolvidos dessa forma, porque essa é a resposta. Não funciona assim. Perante uma necessidade vão existir diferentes respostas, distintas questões que cada uma vai dar e que ajudam também a se formar nessa outra grande virtude que é o respeito à diversidade. Mas também a exigência para encontrar qual é a minha própria identidade quanto à solidariedade. Qual é a minha forma de ser solidário? Que essa é uma resposta de cada um, que dá cada um na sua própria vida, como assume a sua própria vida dentro do ponto de vista da solidariedade. E essa diversidade que apresenta a ideia nos abre a este tipo de situações que de alguma forma são vocacionais, no sentido vital, não no sentido de trabalho, de responsabilidade. Tem a ver com como cada um trabalha a sua própria vida para onde quer caminhar. Cada aluno, cada estudante, então, decide esse tema a partir dessas experiências que essa metodologia apresenta, ou vai lhe apresentar. Por outra parte, como segunda parte da apresentação, conforme o meu cronômetro tem 8 minutos, eu tenho aqui um microfone, um relógio aqui para ver quanto tempo. Outra ideia é que eu acho que a solidariedade tem que ser pensada nesses tempos novos e diferentes que estamos vivendo. Porque é uma atitude situada, a solidariedade não é uma questão que vai para qualquer situação, em qualquer momento. Então, aparecem algumas perguntas que eu acho que são importantes, que devemos fazer. Uma delas, e que é muito difícil de responder, podemos ser solidários em termos de isolamento? E não é uma pergunta teórica, porque o problema que temos é que existe como uma situação vital que está sentindo muita gente, de que há uma relação entre o contato físico e a solidariedade. Então, esta preocupação é própria, não só de agora. Hoje, Axel, quando começamos, falou da pedagogia da excepcionalidade. E uma coisa que eu escrevi e estou dizendo é que isto que apareceu no começo como um tempo de exceção, agora está se tornando numa perspectiva de longo prazo de tempo e de incertezas. Luís também falou na sua apresentação, estamos perante um tempo de incertezas. E nesse tempo temos que buscar a forma de colocar na prática, tanto do ponto de vista individual, também da organização e também do estatal, a solidariedade. E aí nós vemos que sem essa solidariedade não teria sido possível responder
a tudo o que aconteceu e que estamos vivendo agora. Nós, no nosso país, Joseph Lin, para contar, hoje há milhares de comedores comunitários nos bairros, de pessoas que dão de comer, porque há muitos que não têm o que comer perante a crise que está se vivendo. Estamos chegando a uma situação de que a maioria da população argentina está caindo em uma situação de pobreza grave, que está sendo freada por uma política social solidária, que está significando que há pessoas que estão recebendo recursos de forma majoritária. Quase 9 milhões de pessoas estão recebendo dinheiro para poder comer. E essa é uma questão de solidariedade estrutural. Eu chamaria dessa forma. Então, nessa questão, eu acho que é chave fundamental que pensemos, e já falou o Puig, como formamos dentro dessa solidariedade que sustenta essa comunidade agora, porque está sustentando a sociedade esse sentimento de solidariedade. Então, se torna urgente, e eu também aceito o que falou o Puig, não é uma questão que é uma opção para o sistema educacional, e muito menos ainda para alguns de nós. E a escola, hoje em dia, colocou como eixo de que devemos construir, sustentar e cuidar o vínculo. E alguns falam também do vínculo pedagógico. E o vínculo é uma questão muito vinculada à questão da solidariedade, ligada a essa questão. Então, neste momento, o que está em jogo é essa tensão entre se somos solidários ou respondemos a interesses individuais. Interesses individuais que querem salvar alguns e esquecem outros. E essa é a tensão que estamos vivendo, e que a aprendizagem em serviço não pode ser alheio nesse tempo a essa tensão, porque estamos formando para sermos solidários e não para sermos individualistas. Então, eu quero terminar. Sebastião já termina. Eu quero lembrar, então, como não podemos, se não queremos ser neutros, vão me perdoar. Não, perdão, vão se alegrar comigo de relembrar hoje, quando eu termino a minha apresentação, o grande Padre Julio Cini, que acabou de partir. E eu quero lembrar este padre correntino, trabalhador incansável, poeta e comprometido, lendo uns versos dele, que dizia uma coisa que, quando eu era adolescente, escutava na escola, quando eu fazia aprendizagem de serviço do lado dos estudantes, estes versos que nos inspiravam a Nieves, a mim também, que conheço já daquela época. E o grande Julián dizia numa canção isto: que triste deve ser chegar a velho com a alma e as mãos sem gastar. Que triste integridade é aquele da pele que nunca se jogou pelos outros. Que triste deve ser ter de tudo se há tantos que se vendem por um pão. Que triste solidão de qualquer forma, aquela que nasce da desigualdade. Por isso estou aqui cantando, por isso estou aqui sonhando. Eu acho que por isso e por tudo isso estamos todos nós aqui, hoje aqui. Um abraço grande para todos e todas. Obrigado. Bem, Alberto, certamente haverá centenas de mãos batendo palmas para os quatro, porque realmente falaram sobre a importância de educar e a solidariedade. E eu escutava vocês e pensava qual o lugar das instituições ou a educação diante dessa crise planetária e nesses tempos de incerteza, como dizia Alberto. Certamente os que estamos escutando, todos vocês, e ficamos pensando, trabalhamos por formar valores que vão levar as nossas gerações jovens a modificar o mundo, transformá-lo para ser mais solidário. A aprendizagem em serviço solidário é uma oportunidade para recuperar a nossa vocação de transformação social para ter um mundo mais solidário. Agradeço muito, em verdade, foi um orgulho e uma honra estar acompanhando a todos vocês. Muito obrigado por esse encontro. Obrigado, até logo.